Nesse vídeo a gente vai falar sobre saídas parciais e entradas parciais. Saídas parciais são uma espécie de take profit, stop loss, só que somente com parte da posição. Em vez de a gente sair com tudo, a gente encerrar a posição, a gente sai com uma parte e mantém o resto. Então, nesse vídeo eu assumo que já tenha visto o vídeo sobre stop loss e take profit, ou que pelo menos já saiba o que é isso, né? Os dois principais motivos para se ter uma saída parcial seria garantir parte do lucro, então seria uma saída parcial entre a entrada e o take profit, seria uma saída parcial a favor da operação, ou reduzir o risco, que seria uma saída parcial entre a entrada e o stop loss. Nesse caso, seria uma saída parcial contra a operação. Então vamos dar uma olhada em cada um desses dois tipos e depois a gente volta e fala sobre as entradas parciais. Então eu tenho aqui meu robô fazendo uma compra, ele está com um stop loss configurado de 500 pontos, um take profit de 1000 pontos, e meu objetivo agora é colocar uma saída parcial no meio do caminho do take profit, ou seja, em 500 pontos. Então se ele atingir 500, ele vai sair com a metade. Quando ele atingir 1000, caso ele atinja os 1000, ele vai sair com o segundo contrato. A coisa mais importante para que eu tenha uma saída parcial é que eu tenha um volume que me dê condições de fazer uma saída, né? No mini índice aqui que está sendo usado como exemplo, o volume mínimo a ser operado é 1, então eu estou fazendo aqui uma operação com 2. Vou entrar com 2, vou sair com 1 na saída parcial e sair com mais 1 no take profit. Vou vir aqui até a configuração de saídas parciais. Em distância eu vou colocar 500 e em volume 1. Então eu vou sair com um contrato em 500 pontos. Então aqui eu tenho a mesma operação novamente, mas agora a gente tem aqui um RP, realização parcial de R$100. Né? O nosso take profit está considerando o que aconteceria se nós chegássemos aqui com 2 contratos, que é o que a gente tem. Né? Então, se nós chegássemos aqui em 1000 pontos com 2 contratos, nós teríamos um lucro de R$400. Porém, nós temos RP aqui no meio, né? Se nós atingirmos RP com um contrato, né, que a gente vai sair, na metade do caminho, então R$100. Então vamos dar uma olhada no que acontece quando essa RP é atingida. Aqui. Então tivemos um lucro de R$100, saímos com um contrato. Então agora o nosso take profit passou de R$400 para 200, porque agora a gente tem um contrato ao invés de 2. Né? E a nossa operação segue funcionando, segue rodando. Então essa foi uma saída parcial a favor da operação, com o objetivo de garantir o lucro. Agora vamos dar uma olhada ao contrário. O que seria uma saída parcial contra a operação, com o objetivo de reduzir o risco. Então tudo que a gente tem que fazer aqui é trocar de a favor da operação para contra a operação. E como o nosso stop está aqui em 500 pontos, vamos deixar na metade do caminho, 250, e vamos rodar para ver como é que fica esse teste. Então aqui nós temos a nossa operação comprada, nosso take profit segue em 1000 pontos, nosso stop loss segue em 500 pontos, e a nossa saída parcial saiu daqui, né, da direção a favor da operação, ou seja, a favor do take profit, para ficar contra a operação. Então o que vai acontecer aqui é que quando ela for atingida, nós vamos reduzir o nosso prejuízo, né, que seria de menos R$200 aqui, né, um prejuízo de R$200, ele vai ser um prejuízo de 50 quando chegar aqui, e vai ficar mais R$100 de prejuízo caso ele chegue no stop loss. Né? Vamos deixar rodar aqui para ver ele atingir. A pressão está indo a favor. Atingiu a nossa saída parcial. Então aqui a gente assumiu já um prejuízo de R$50 e deixou R$100 em aberto. Caso chegue no stop, esses outros R$100 vão ser debitados. E se a gente pode fazer uma redução de posição, que é a saída parcial, que a gente acabou de ver, a gente pode também fazer um aumento de posição. Essa seria a entrada parcial. Assim como a saída parcial, uma entrada parcial pode ser a favor da operação e contra a operação. A lógica da entrada parcial contra a operação é a seguinte: eu comprei um ativo, o preço dele caiu, ele está mais barato, então eu vou comprar mais. A entrada parcial a favor da operação tem a seguinte lógica: eu fiz uma compra de tendência. Eu estou aguardando que o preço suba. O preço subiu, então está confirmando o movimento, então eu vou aumentar minha exposição. Então aqui eu vou configurar uma entrada parcial contra a operação de, por exemplo, 250 pontos, o volume de, por exemplo, 2 contratos. Então, quando ela for atingida, 250 pontos abaixo da nossa entrada, né, contra a operação, vai aumentar a nossa posição em 2. Né? Como a nossa posição inicial já é 2, vai duplicar a posição. Então vamos rodar esse teste para ver como é que fica. Então aqui é nosso preço de entrada, aqui é nosso stop loss, e aqui é a nossa entrada parcial contra a operação
entre a entrada e o stop loss. Tá? Como essa aqui é uma conta net, tá? Eu não pretendo entrar aqui nos detalhes entre a diferença entre edge e netting, tá? Tem um vídeo específico sobre isso. Mas como é uma conta net, nós vamos fazer um preço médio. Aqui foram comprados 2 contratos, aqui serão comprados mais 2 contratos, então nós vamos ficar com o preço médio no centro dos dois, com um tamanho de 4 contratos. Tá? Então vamos rodar para ver isso aqui funcionando. Aqui atingiu a nossa entrada parcial, aqui ficou o preço teórico, onde foi a nossa entrada original, a nossa entrada parcial foi aqui, dá para ver por causa da altura aqui da entrada, né? A gente pode ver que a nossa posição agora passou para o centro, né? Ficou exatamente no meio de onde era o nosso preço teórico e nossa entrada parcial. Isso nos traz uma grande desvantagem, porque o preço está andando contra a nossa posição e agora a gente está com 4 contratos ao invés de 2, o que fez o nosso stop loss ficar bem mais pesado. Né? Porém, isso também nos traz uma grande vantagem. Se não houvesse um aumento de posição, o preço teria que voltar até a linha cinza para que nós voltássemos a ficar no positivo. Porém, agora com o aumento de posição e com o preço médio, a gente só precisa voltar até essa linha azul, que é o nosso novo preço de entrada, o nosso preço médio. No momento que o preço passar dessa linha azul, a gente volta a estar no positivo. Uma entrada parcial a favor da operação é exatamente a mesma coisa, só que para o outro lado, mas vamos fazer esse teste só para que a gente tenha todos os testes completos aqui. Então aqui uma entrada parcial na direção, né, entre o take e a entrada. Quando ela é atingida é a mesma coisa. O preço médio é colocado, né, entre o local onde foi feita a entrada parcial e a entrada original. Dessa vez, porém, é movido para o outro lado, né, obviamente. A grande vantagem é que a gente aumentou a posição já estando no lucro. Né? Então a gente já está numa posição de lucro, então aumentou a posição. Então o nosso risco aqui é menor, né? A gente está aumentando já estando numa posição de ganho. Porém, a grande desvantagem, justamente ao contrário da entrada parcial contra a operação, né? Que o nosso preço de entrada está muito próximo aqui. Então, antes da entrada parcial, se o nosso preço voltasse até a linha cinza, ele passava a ficar negativo. Agora basta ele voltar até a linha azul e ele já fica negativo. Então essas foram as saídas e entradas parciais. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aí embaixo. E como próximo vídeo, eu recomendo dar uma olhada no posicionar. Posicionar é uma forma de associar entradas e saídas parciais. Ou seja, eu só tenho uma entrada parcial se uma saída parcial for atingida, for executada, ou vice-versa. Então é uma forma de linkar esses dois níveis, tá? Até o próximo vídeo, até mais.